Bom dia, meu amigo, minha amiga, você que acompanha a programação da TV da Cidade, você que acompanha o programa e gosta de assistir o programa Luciano Alvarenga Debate, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui mais uma vez nesta manhã. E para começar o programa e começar quente, começar no embalo de tudo aquilo que está acontecendo no país, a partir da trágica morte do Eduardo Campos, na semana passada, aqui no litoral sul de São Paulo. Antes disso, aliás, quero mandar um grande abraço às pessoas que nos acompanham, a Monize Maciel, Samaris Rocha, Jeanda Oliveira, que já estão participando, estão nos assistindo e acompanhando esse programa. Quero mandar um grande abraço a Ribeirão Preto. Nós sabemos, eu sei, Ribeirão Preto nos prestigia com a sua audiência. Um grande abraço ao pessoal de Ribeirão Preto, aquela enormidade de cidade, aquela cidade bacana, cidade agradável, a grande, bonita e famosa Ribeirão Preto. Olha só, Eduardo Campos faleceu a semana passada em função da tragédia do acidente. O quadro eleitoral virou imediatamente uma coisa que mudou completamente, transformou-se completamente. Enfim, vamos tentar bater um papo um pouco sobre isso. É claro que todo esse movimento é inicial, é claro que tudo o que está acontecendo ainda está acontecendo nos seus primeiros momentos. Muita coisa pode mudar, vai mudar e pode mudar em diversas direções. Mas a gente vai fazer o acompanhamento. A eleição, sem dúvida nenhuma, é o grande fato, é o grande evento desse segundo semestre, uma eleição presidencial extremamente importante. É a eleição presidencial onde o PT demanda um quarto mandato na presidência da República. Não é pouca coisa, é extremamente significativo. Marca também de maneira bastante contundente o futuro do PSDB, o futuro do PSDB federal. Essa eleição é uma eleição extremamente importante para o PSDB, porque uma derrota do PSDB nessa eleição vai significar o afastamento desse partido por um período bastante longo, né, fora da presidência da República. E evidentemente que a distância do poder para um partido político é sempre causa, né, de enfraquecimento do partido, demonstra que o partido também está distante daquilo que se imagina seja importante e significativo. Bom, enfim, o negócio é o seguinte, o negócio é que o programa está começando agora e a gente vai falar sobre isso, e o primeiro dado que eu quero colocar para você é o resultado da primeira pesquisa feita pelo Datafolha pós-morte do Eduardo Campos. O Jair vai jogar na tela para você. Olha só, tá aí, olha, claro, tem 18 candidatos. Esses são os 3 principais. E o que está sendo dito aí, que você está vendo, estamos acompanhando, é o seguinte: a Dilma Rousseff com 36% de intenção de votos, é uma intenção de voto bastante inferior ao que ela já possuiu no início do ano, tá aí no final do ano passado. Aí o segundo e terceiro lugar o grande tsunami dessa eleição. A Marina Silva já pula em segundo lugar. Tecnicamente, na verdade, ela está empatada com a Aécio Neves. Tecnicamente, os dois estão empatados na margem de erro, que nessa pesquisa é de 2 pontos percentuais. Empatada, mas com viés de alta. Empatada, mas já à frente. Não é? A entrada da Marina Silva é isso. A entrada da Marina Silva aperta tanto a Dilma Rousseff de um lado, como aperta o Aécio Neves do outro. E é isso que nós vamos deslindar aqui agora. A questão é o seguinte. Eu havia dito a semana passada, aqui num programa, que dificilmente a Marina Silva seria candidata a presidente. Eu disse aqui semana passada que o PSB muito provavelmente não lançaria candidato e que ele certamente se refugiaria num apoio a Dilma Rousseff e voltaria para o colo do governo federal, tendo em vista que fez parte do governo do PT durante os 2 mandatos do Lula e 2 anos da Dilma Rousseff. Sem contar o fato de que o PSB sempre foi aliado do PT desde 1989, a primeira eleição que o Lula foi candidato a presidente. O que eu não sabia é que o PSB, se não lançasse candidato a presidente, não poderia se coligar com ninguém. Por quê? Porque as inscrições partidárias e a formação das coligações para essa eleição já se encerraram.
Então o PSB não poderia se atrelar, por exemplo, à campanha do PT do ponto de vista formal, que é o que interessa. Ora, esse é um dado relevante, é uma regra do jogo eleitoral e indica e sinaliza o quê? Sinaliza que a melhor coisa que o PSB poderia fazer seria lançar uma candidatura. E o melhor nome que o PSB tem para ser candidato é a Marina Silva. Ainda que a Marina Silva não seja um quadro do PSB. A Marina Silva é da Rede, mas como a Rede não se oficializou como partido, a Marina está no PSB meio como inquilina. Ela está de aluguel no PSB. Muito provavelmente, segundo afirmações dela mesma, ela iria para a Rede tão logo a Rede se oficializasse. A questão que está em pauta agora é: a Marina continuará no PSB se eleita pelo PSB? Sairá para ir para a Rede? Então são elementos que estão abertos e que estão colocados. Olha só, grande abraço então a todo mundo que participa com a gente. Sofia Lemes, Vale do Paraíba, está aqui também participando com a gente. Ó, quem acha, e já tem gente que acha, que essa intenção de voto da Marina Silva de 21% tem a ver com comoção nacional, tem a ver com a morte do Eduardo Campos, pode ser. Eu duvido, eu desconfio que não. Nós não podemos nos esquecer que a Marina Silva terminou a eleição em 2010 com 20 milhões de votos. Eu não sei exatamente agora quanto que 20 milhões de votos é em termos percentuais, mas o fato é que a Marina Silva tem um eleitorado muito significativo, mais do que significativo. Ela tem um eleitorado que é um eleitorado que ele passa pelo meio evangélico, ele passa pelo meio católico, é um eleitorado que tem os famosos marinheiros, né, que são pessoas ligadas às agendas ambientais, que entrecorta essa coisa verde, a ecologia, os povos da floresta, tarará, tarará. A Marina Silva, ela tem um discurso, ela tem uma fala que agrada muito amplos setores da sociedade brasileira, entre eles jovens. Eu acho que muito provavelmente o que nós vamos assistir nas próximas pesquisas, e essa semana mesmo eu acredito que vai sair mais uma pesquisa eleitoral, muito provavelmente essa intenção de voto da Marina Silva é uma intenção de voto que reflete um eleitorado que no Brasil, de uma forma geral, está querendo mudança. Há um desgaste muito grande com a política, com os políticos. Não nos esqueçamos de junho de 2013. Os manifestos de junho, eles são, acima de tudo, a expressão de um descontentamento. É a expressão de insatisfação. Em 1 minuto eu volto e a gente continua esse papo. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack. É possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos ao vivo aqui na TV da Cidade, canal 7 da NET HD ou a analógica no canal 16. Luciano Alvarenga debate, Marina Silva é o novo nome na eleição e é o fator contundente que desestabiliza o processo eleitoral. É uma mudança tectônica a presença da Marina como cabeça de chapa no PSB. E as pesquisas eleitorais, taca na tela de novo, Jair.
As pesquisas eleitorais trazidas a público hoje pelo Datafolha, a Folha de São Paulo, evidenciam isso. Olha só, Dilma 36%, Marina com 21% e Aécio Neves já pulou para a terceira. O Aécio Neves, ele está que nem fruta madura na beira da estrada. Aliás, tem uma música do Cartola que diz assim: laranja madura na beira da estrada, Zé, ou tá bichada ou tem marimbondo no pé. Entendeu? Então, o Aécio Neves está aí pendurado, vinha em segundo lugar se sustentando, porque não havia um outro candidato que pudesse acossá-lo na segunda posição. Tão logo a Marina Silva desponta como cabeça de chapa no PSB, e isso deve ser oficializado nas próximas horas, muito provavelmente. A oficialização da Marina como candidata, há ainda discussão a respeito do vice, há a citação de que a mulher do Eduardo Campos poderia ser uma vice, enfim. O fato é que a Marina Silva, é muito interessante isso. A Marina Silva foi candidata a presidente em 2010 pelo PV. Vamos refazer um pouco essa caminhada. A Marina Silva, ela era um quadro histórico do PT. Ela era filiada ao PT desde os anos 80, né, desde a fundação do PT. Era um quadro do PT na Amazônia. Esteve no PT durante toda a sua vida política. Foi parte do governo Lula como ministra do Meio Ambiente, e nos conflitos dela dentro do governo com a Dilma, ela sai do governo. A Dilma era ministra da Casa Civil, a Marina Silva, ela era ministra do Meio Ambiente, as duas não rezavam juntas. Enfim, a Marina sai do governo, se lança candidata pelo PV a presidente da República, obtém 20 milhões de votos numa votação surpreendente. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, mas acontecendo já demonstrava o quê? Já demonstrava que havia uma grande fatia do eleitorado brasileiro que não estava mais a fim de ficar votando na polaridade PT-PSDB. Há um cansaço com essa polarização. A Marina, depois de 2010, ela começa o processo de criação da Rede, que é o partido que ela vem instrumentalizando e tentando formar. A Marina Silva não consegue formar a Rede a tempo. Ela não consegue formar a Rede a tempo para se candidatar a presidente pela Rede. E num ato extremamente inusitado e inesperado, a Marina Silva aceita compor uma chapa com o Eduardo Campos pelo PSB. Imaginava-se inicialmente que a Marina Silva pudesse transferir os votos, a intenção de votos nela para o Eduardo Campos. Isso não aconteceu. E qual é o fato extraordinário? O fato extraordinário é a morte do Eduardo Campos, e por caminhos que não se imaginava, a Marina Silva está de novo ao pleito. Ou seja, ela tenta ser candidata por meio do seu partido, não consegue, entra como vice com o Eduardo Campos. O Eduardo Campos tragicamente faleceu a semana passada, e eis que a Marina Silva é candidata. É candidata com um recall eleitoral de 20 milhões de votos, porque já foi candidata em 2010, é conhecida da grande parte do povo brasileiro. A Marina Silva encarna, e tem que se considerar que encarna sim, esse desejo de mudanças. Não que ela represente a mudança exatamente, mas ela transpira essa mudança. Ela passa a imagem dessa mudança. A Marina carrega, ela há um charme, há alguma coisa nela que atrai um eleitorado jovem bastante conectado. Conectado a quê? Conectado às agendas atuais, conectadas às questões verdes, ambientais, questão da água, da floresta, enfim. A Marina Silva arregimenta esse pessoal. A Marina Silva traz para perto essa galera toda, esse voto. E a gente não pode se esquecer. Olha só, quero mandar um grande beijo, um grande abraço a Sofia Lemes, lá de Jambeiro. Sofia linda, um abraço, um beijo. O negócio é o seguinte, tem alguma coisa que explodiu no meu ouvido aqui, Jair, uma discussão aí, não sei o que está acontecendo. Já foi, tá? O pessoal está brigando ali no Twitter, entendeu? Calma, pessoal, calma, tá dando tudo certo, o programa não caiu, tá funcionando. Grande abraço a todo mundo que nos acompanha. O fato é o seguinte, a Dilma Rousseff representa um governo, que dá a impressão de ter se esgotado. A Dilma Rousseff vai para a eleição sem uma bandeira.
ela vai para a eleição sem nada contundente, sem nenhuma expressão realmente significativa do seu governo. A Dilma Rousseff não conseguiu, nesse seu primeiro mandato, imprimir uma marca. Ela não conseguiu avançar o país. Ela não conseguiu fazer com que as coisas... ela não conseguiu dar um passo além dos passos que foram dados pelo governo anterior. É um governo que parece fim de ciclo. Né? Lá nos Estados Unidos eles chamam isso, o governo de final de mandato, de pato manco. Ou seja, um governo que está fraco, um governo que não tem capacidade mais de orquestrar as questões que ele precisa operacionalizar. A Dilma Rousseff então vai para a eleição enfraquecida. Ela vai para a eleição com um certo cansaço eleitoral com o PT. Por outro lado, o Aécio Neves não empolga, não anima. O Aécio Neves, ele não atrai. O Aécio Neves, ele não sabe, ele não dá a impressão de encarnar a candidatura. Ele não dá a impressão de querer realmente ser presidente. Dá a impressão, Aécio Neves, que meio que fica ali cumprindo tabela, fica ali meio como figurante do processo. Esse quadro, PT de um lado, enfraquecido, o PSDB anêmico do outro, um eleitorado bastante massivo, com um desejo de mudança bastante significativo, até como expressão de 2013, e a campanha e a presença, aliás, da Marina Silva. Aliás, Jair, eu queria que você soltasse algumas daquelas fotos, que são as fotos do velório que aconteceu ontem em Recife, Pernambuco. O Jair vai soltar para você algumas imagens, e essas imagens, evidentemente que a morte do Eduardo Campos traz um sentimento, uma comoção, né? É lógico que a morte do Eduardo Campos provoca no eleitorado um sentimentalismo. Evidentemente que há esse sentimentalismo, evidentemente que a morte do Eduardo Campos, da maneira com que aconteceu, também faz com que a chapa da Marina, com que a candidatura da Marina ganhe um plus, né? Ganhe um plus assim, de força, de energia emocional. Claro, não dá, é inegável que isso aconteça. Agora, também nós não podemos descartar o fato de que a candidatura do Eduardo Campos, até a sua morte, não conseguia decolar dos 9% em que ele estava. Não é pouco, 9%, evidentemente, mas não conseguia se descolar desses 9%. Então o Eduardo Campos tinha 9%, a Marina Silva, já na primeira pesquisa do Datafolha, que saiu hoje, está no jornal e você acompanhou aqui, a Marina Silva já pula para 21%. Né? Então uma campanha que inicialmente estava com 9%, há meses com 9% de intenção de votos, de repente pula para 21%. E o autor, o dono, o sujeito dessas intenções de votos na casa de 21% é a Marina Silva, inegavelmente. Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que PT e PSDB provavelmente, certamente, estão conversando muito no sentido de como resolver, de como lidar com essa variável nova chamada Marina Silva. A probabilidade do Aécio Neves não ir para o segundo turno é imensa, é enorme. A chance dele não conseguir ir para o segundo turno é muito grande. E uma derrota do PSDB já no primeiro turno é um baque para o partido, sem dúvida nenhuma. Um partido que ocupou a presidência da República nos anos 90 no Brasil, não ir nessa eleição para o segundo turno é muito significativo. Por outro lado, se o Aécio Neves não vai para o segundo turno e a Marina sim vai numa disputa com a Dilma, quem corre risco é a Dilma. Sabe por quê? Em 1 minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer.
AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, um grande abraço a você que nos acompanha, muito bom dia. Estamos começando, aliás, estamos retomando o terceiro bloco do Luciano Alvarenga Debate, ao vivo aqui, conversando com você sobre esse tema, que é Marina Silva, essa nova, contundente e tectônica variável nas eleições presidenciais brasileiras. Olha só, Roberto Amaral, presidente do PSB, presidente nacional do PSB, fez uma fala ontem que me parece interessante da gente observar. Roberto Amaral disse o seguinte, olha só, estou lá na 1, Jota, olha só, coloca aí a foto, olha aí, Marina Silva e a viúva do Eduardo Campos, qual que é o nome dela mesmo? Fugiu o nome da... Renata Campos, mulher do Eduardo Campos, aí com a Marina. O Roberto Amaral, presidente nacional do PSB, disse ontem numa entrevista na TV que a Renata, viúva do Eduardo Campos, tem todos os méritos, tem todas as possibilidades de vir a ser a vice da Marina. Nas palavras do Roberto Campos, nas palavras do Roberto Amaral, presidente do PSB, a Renata tem condições plenas de ocupar a vice junto com a Marina. Pelo histórico dela como gestora pública, no histórico dela no meio político, os elogios dele, inclusive, vão no sentido de dizer que ela até é melhor que o próprio Eduardo Campos. Aí, não sei, eu não a conheço, mas enfim, pode ser mesmo e até acredito que seja. Atualmente as mulheres têm sido melhor mesmo do que nós homens. Agora, isso é um outro elemento contundente, muito forte. Uma chapa com Marina Silva e Renata Campos é bem emblemático das grandes transformações operadas no Brasil. Nós teríamos uma campanha presidencial em que os 3 principais candidatos, um é homem e 2 são mulheres. Sendo que uma mulher ainda também é vice, ou seja, isso demarca a presença feminina no cenário público, demarca não, evidencia com muita contundência a presença da mulher na vida pública brasileira. Isso é muito bacana de observar, independente das questões políticas, independente das questões de escolha pessoal, a presença de 2 mulheres num pleito em que 3 dos principais candidatos, 2 são mulheres, é muito significativo. Eu estava falando no primeiro bloco, e a Sofia Lemes está aqui, está mandando um beijo para mim, muito obrigado, Sofia Lemes. Sofia Lemes é minha afilhada. Eu já disse aqui, a gente está com 9 pessoas nos assistindo, né? 5 é parente meu, porque eu ligo para todo mundo e falo, pô, me assiste, né, pô, senão você me derruba, né? Então ela está me assistindo. Minha afilhada, linda, grande beijo, Leandra, abraço. Olha só. O que eu estava falando mesmo? Eu estava falando o seguinte, a Dilma corre o risco de perder. A Dilma corre o risco de perder no segundo turno. Por quê? Em primeiro lugar, há um desgaste com o PT no governo federal. Inegavelmente. Ué, não tem jeito, né, meu amigo? Há 12 anos no poder, há desgaste. É desgaste de material, é inevitável. De outro lado, a Dilma não conseguiu imprimir no seu primeiro mandato nenhuma marca. A Dilma não conseguiu avançar. A Dilma não virou a página. A Dilma não ingressou o Brasil numa nova fase, numa nova era. Terceiro lugar, a Dilma Rousseff convive hoje com um quadro econômico muito mais deteriorado do que era quando ela pegou o governo. Ou seja, as iniciativas, as tomadas de atitude no governo Lula contra a crise econômica global, que ainda está aí, que ainda existe, que ainda destrói economias no mundo todo, a Dilma
hoje tem um quadro econômico muito mais deteriorado do que aquele que ela pegou. Aliás, quando ela assumiu a presidência, o quadro econômico brasileiro era bastante folgado, era bastante bom. O desgaste de material, 12 anos no poder, a falta de uma bandeira, a falta de uma marca, a falta de uma sensação forte de que ela virou a página, de que ela fez as coisas acontecerem. Em terceiro lugar, a deterioração do quadro econômico brasileiro. E em quarto, a presença da Marina Silva. Olha só, presta atenção nisso, meu amigo. A presença da Marina Silva no segundo turno contra a Dilma significaria a união de todo mundo que não vota e não gosta do PT. Todo mundo que é anti-PT, os cachorros, os gatos, os tucanos, os passarinhos, todo mundo iria se juntar à Marina. Diferentemente de se o Aécio for para o segundo turno. Se o Aécio for para o segundo turno contra a Dilma, uma parcela significativa do eleitorado que votou na Marina vai votar na Dilma. Agora, se a Marina vai para o segundo turno, a Marina leva os marineiros, leva os seus próprios votos e arrasta os votos do PSDB do país inteiro. O PSDB do país inteiro, os PMDBistas do país inteiro, a oposição ao PT do país inteiro votaria em peso na Marina Silva. No buraco, Jair. Olha só. O que isso significa? Porque é isso que é importante dizer. O que significaria um segundo turno em que o país se divide de um lado entre os votos do PT e do outro todo o restante do eleitorado? Significaria também que nós teríamos a possibilidade de virarmos a página. Virarmos a páginas completamente a respeito do que vem acontecendo nesses últimos 20 anos. Essa é a grande questão. Marina Silva no segundo turno e o Aécio pode começar a pôr as barbas de molho. É muito provável que haja um crescimento eleitoral das intenções de voto da Marina Silva. 21% não é emocional. A Marina Silva já teve 20 milhões de votos na eleição passada, tá? Os marineiros acordaram. A colocação da Marina Silva na cabeça de chapa acordou muita gente. A eleição, aliás, só começou agora. A verdade é essa. A eleição estava numa pasmaceira dos diabos, chato para arrebentar, aqueles discursinhos do Aécio, Eduardo Campos. Eu ia votar no Eduardo Campos. Tá? Mas até aquela pasmaceira, tarará, que não sei o quê. A morte do Eduardo Campos mudou tudo. A Marina Silva, cabeça de chapa, tem chances reais de ir para o segundo turno. O Aécio Neves, não indo para o segundo turno, afunda o PSDB numa crise gigantesca. Por quê? Está há 12 anos fora do poder federal, que é o principal espaço de poder do país. O PSDB em Minas Gerais, o PSDB em São Paulo, o PSDB no Paraná, que são os principais estados que eles governam, não empolga. A votação que o PSDB está tendo nos estados é mais uma votação de demarcação de território dos antipetistas do que mais exatamente um voto de convicção. Tá? O PSDB não apresenta coisa nova e não vem apresentando mesmo. A derrota do Aécio Neves no primeiro turno viria a significar uma catástrofe política para o PSDB. Porque o PSDB não tem nome novo, ou se tem nome novo. Por que não tem nome novo? Porque quem manda no PSDB é o PSDB de São Paulo. O PSDB de São Paulo não renova os seus quadros, não dá espaço para gente nova, tereré, 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 tereré. Ou seja, Serra está mais fora que bunda de índio, candidato a senador, mas fim de carreira. Candidato a senador. Uma derrota do Aécio, muito provavelmente em 2018, ele viria como candidato de Minas Gerais a governador e não como candidato a presidente, porque a bola da vez do Aécio é essa. Não sei se ele viria de novo a concorrer para presidente. Não está querendo ser candidato a presidente agora, vai querer ser candidato a presidente depois? Pouco provável. Sem contar que daqui 4 anos, muita água rola, muita água muda tudo. Meu amigo, um grande abraço, fim de papo, fim de carreira, fim de programa,
só amanhã, ao vivo aqui na TV da Cidade, às 11 da manhã. Grande abraço, tchau, tchau.